A China segue com um ambicioso projeto de se tornar a maior potência do século XXI. Esta semana, o país anunciou os objetivos para 2024. No topo da lista, uma ousada meta de crescimento. O que preocupa o resto do mundo são as promessas de maior gasto militar e o projeto de anexação de Taiwan. O discurso do primeiro-ministro Li Qiang ao parlamento foi claro e direto. O PIB chinês vai crescer acima dos 5% até o final do ano. É a mesma meta fixada em 2023, mas com uma diferença. 12 meses atrás, a China ainda estava em ritmo de retomada pós-pandemia. Agora a promessa de aumento do produto interno bruto vai a partir de um patamar mais alto. Entretanto, existem obstáculos bem definidos: a crise imobiliária. O maior termômetro do problema é a Evergrande. Gigante da construção civil decretou falência em janeiro, devido ao endividamento sem precedentes. O setor imobiliário chinês acabou desmoronando por conta dos juros, que superaram a capacidade de pagamento dos clientes. A quebra da Evergrande, além de mudar estratégias de administração do presidente Xi Jinping, fez com que o plano de crescimento de 2024 estivesse apoiado em objetivos sustentáveis. Segundo palavras do próprio primeiro-ministro Li Qiang, o projeto de expandir o PIB em mais de 5% fica ainda mais ganancioso se comparado com outras economias. A previsão de crescimento dos Estados Unidos, por exemplo, é de 2%. A expectativa brasileira está na casa dos 1,7%. Frente às comparações, será que o compromisso de Xi Jinping é mesmo real? Perguntamos ao economista Roberto Dumas, que há anos estuda economia chinesa. É complicado. Você está num cenário muito mais desafiador do que no ano passado. Você está partindo de uma base maior. Por que é complicado? Porque a China cresce ou via consumo, ou via investimento, ou via exportação líquida. Via exportações líquidas, o mundo está colocando restrições às exportações. Investimento poderia ser através dos ativos imobiliários. Mas o próprio Xi Jinping quis furar a bolha dos ativos imobiliários em 2020, quando ele estabeleceu as 3 linhas vermelhas. Então, o preço dos ativos imobiliários acabou caindo. Junto-se a isso, o lockdown, que ele fez absolutamente draconiano, deteriorou as expectativas dos consumidores. Os consumidores falaram, olha, aparentemente, depois de Hu Jintao e agora com Xi Jinping, o governo chinês está intervindo demais na vida privada, tanto das empresas privadas quanto das pessoas. Então as pessoas estão poupando mais com receio de comprar ativos de alto valor. Então você fica naquela, então sobrou consumo. O consumo está crescendo de baixo valor, principalmente o agronegócio. Mas o que precisa seria mais investimento. Mas a China não pode fazer mais investimento? Pode, mas aí seria uma guinada de 180 graus justamente na política do Xi Jinping, que queria desalavancar a economia. Ele já deu uma guinada de 180 graus quando ele parou o lockdown. Agora ele vai dar outra guinada, dando um plano fiscal expansionista da ordem de 600 bilhões de dólares, como foi feito em 2009 e 2010, aí ele começa a perder um pouco de credibilidade. Mas, na minha opinião, ele vai tentar fazer o máximo possível, o governo como um todo vai tentar fazer o máximo possível para chegar a 5, até para não perder a credibilidade geopolítica, aumentando os gastos fiscais moderadamente, administrando, como a gente fala, para um pouco e anda um pouco. Não vai vir, na minha opinião, nenhum mega plano fiscal como ocorreu depois da crise da subprime em 2008 nos Estados Unidos. No pronunciamento, o primeiro-ministro também indicou a retirada de barreiras aos investimentos estrangeiros e anunciou uma redução das tarifas de importação para produtos tecnológicos e equipamentos avançados. Esta sinergia amplia a capacidade de produção da China, principalmente de produtos de alto valor agregado e veículos que se tornaram o mais novo sonho de consumo das classes A e B mundo afora.
Engana-se que a pressão pelo crescimento econômico chinês vai gerar uma inflação global. Muito pelo contrário, como explica o professor Dumas. A pressão, no caso chinês agora, é justamente o contrário. Ela pode pressionar uma menor inflação, ou seja, a China vai exportar, não vai chegar à deflação, mas tende a exportar preços menores. Veja os carros elétricos, como eles estão chegando cada vez mais baratos. Veja a energia, as plataformas solares, os painéis solares, etc. Então, isso ajuda a economia no sentido de que, se eu estou importando preços mais baixos, vamos pensar aqui deflação, mas acho que o preço mais baixo, né? Ou até mesmo uma queda do preço, isso ajuda muito mais na redução das taxas de juros mundiais. Porque se você tem cada vez mais produtos nas prateleiras e no consumo chinês e mais barato, isso ajuda no controle inflacionário dos países que compram esses produtos. Outro assunto de interesse global que apareceu no pronunciamento foram os gastos militares e o projeto de reunificação de Taiwan. O governo de Xi Jinping assegurou um acréscimo de 7% à verba das Forças Armadas. O orçamento chinês de defesa saltou para o equivalente a 1.140 bilhões de reais. Ao mencionar mais uma etapa de modernização do exército, o primeiro-ministro afirmou que Pequim se opõe às atividades separatistas que visam a independência da ilha. Detalhe muito importante: no discurso, o premier não usou o termo unificação pacífica, como costumava aparecer nas manifestações públicas do parlamento. Pequim considera Taiwan parte de seu território e prometeu retomar a ilha algum dia, inclusive com o uso da força. Falar em aumento da economia passa por prever como a próxima geração de chineses vai se comportar. Por isso, parte da conferência foi dedicada aos jovens. Houve promessas de geração de empregos para quem tem entre 16 e 24 anos. A taxa de desocupação entre pessoas nesta faixa etária cresceu durante a pandemia e virou um tema politicamente delicado para o Partido Comunista. O governo aplicará uma combinação de medidas para garantir a estabilidade do emprego e promover o aumento de renda, segundo os planos de Pequim. A meta nacional é de pelo menos 12 milhões de novos postos de trabalho urbanos, para que a taxa de desemprego termine o ano na casa dos 5,5%. Pequim ainda se comprometeu com melhores serviços de saúde e previdência social, além de uma estratégia nacional proativa em resposta ao envelhecimento acelerado da população.